Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Abre sua Bíblia, por favor. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, nós vamos ler do verso 2 ao 5. 1 Reis 17, 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do Jordão, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali te sustentem. E foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Repita comigo, por gentileza, só para a gente enfatizar. Foi e fez segundo a palavra do Senhor. Ok, essa frase é importante, que nós vamos usar muito. No capítulo 18, o verso 1 e 2, diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amamos a Tua lei, amamos a Tua palavra, ela é a nossa meditação o dia todo. Tua palavra é doce mais do que o mel. Tuas palavras, ó Deus, agradam o nosso paladar. Muito obrigado, Deus. A Tua palavra é luz para o nosso caminho. Maravilhosos são os Teus mandamentos. Por isso, a nossa alma abre-se nessa manhã para ouvir e desejosa de entender a Tua palavra. E que ela não fique meramente no intelecto, no conhecimento, mas que possamos colocá-la em prática todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. O cristão, em geral, ele foca muito na bênção. Não todos, não posso aqui generalizar, mas a maioria fica muito focado na bênção, no milagre, na porta que vai se abrir, na vitória. Pastor, e tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Nosso Deus é um Deus abençoador e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas o problema é que a maioria esquece que antes das bênçãos, antes da vitória, antes do milagre, antes das portas abertas, existem alguns requisitos a serem cumpridos. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso nessa manhã, em 5 pontinhos sobre esses requisitos, essas condições, o que acontece antes da bênção, da vitória, do milagre, das portas abertas. Glória a Deus. Parecia um absurdo o que Deus estava dizendo para Elias. Uma ordem que parecia insana. Deus dizendo para Elias assim: olha, vai para uma caverna, vai se esconder, fique lá escondido, eu vou enviar corvos para cuidar de você. Urubus vão alimentar você. E eu até pedi para você repetir comigo, que Elias foi e fez de acordo com a palavra do Senhor. Depois de muito tempo, Deus diz a Elias: agora vai, te apresenta a Acabe. Acabe queria matar Elias, odiava Elias com todas as forças. E ele não questionou, apenas obedeceu. Queridos, se quisermos desfrutar das bênçãos de Deus nesta vida, e aqui está o primeiro ponto, primeiro requisito, antes das bênçãos, dos milagres, das vitórias, das portas abertas, se quisermos desfrutar
verdadeiramente das bênçãos de Deus nessa vida, temos que obedecer a sua palavra. Amém? Temos que obedecer a sua palavra. 1 Samuel é um versículo conhecido de todos os crentes. Capítulo 15, verso 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O próprio Senhor faz uma pergunta e ele responde: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele pergunta: porventura, você acha que eu tenho mais prazer em holocaustos, em sacrifícios, do que se obedeça a minha palavra? Não. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ou seja, eu posso fazer todo o sacrifício que eu quiser e que eu puder para Deus. Posso jejuar, posso orar, posso ir orar no monte, passar a noite toda orando, posso dar esmolas, posso fazer o sacrifício que eu quiser e que eu puder. Nada vai impressionar Deus, nada agrada mais a Deus do que eu venha obedecer a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode repetir isso comigo? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Jesus diz em João capítulo 14, verso 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E guardar aqui é obedecer. Jesus diz ainda em João 15, 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer bênção? Quer milagre? Quer vitória? Quer portas abertas? Eu também quero. Todos queremos. Obedeça a palavra de Deus. Muitos dizem assim: olha, depois que eu conseguir tal coisa, eu vou obedecer. Depois que eu conseguir isso e aquilo que eu tanto preciso na minha vida, eu vou dar muitas esmolas, eu vou ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Depois, quando eu conseguir tal e tal milagre, essa pessoa está enganada. Essa pessoa está invertendo os princípios. Um outro requisito aqui, para nós pensarmos nessa manhã, antes da bênção, o que acontece antes da bênção, antes do milagre, antes da vitória, antes da porta aberta, é esperar o tempo de Deus. Diga comigo: obedecer a palavra de Deus, esperar o tempo de Deus. Esse eu acho que é um pouco mais difícil. Por conta da era que nós vivemos, a era do fast food. É tudo para ontem, é tudo rapidinho. E esse é um dos requisitos fundamentais: esperar o tempo de Deus. Elias vai para a caverna, fica lá escondido. Eu vou te enviar corvos para te alimentar, para cuidar de você. Mas Elias não questiona Deus. Ele pergunta: mas Deus, tudo bem, eu vou, mas por quanto tempo será isso? 30 dias? 60 dias? 1 ano? 2 anos? Não, ele não pergunta. Depois de 3 anos na caverna, 3 anos de seca, Deus diz para ele assim: Elias, agora você vai para a casa de uma viúva e você vai ser sustentado por uma viúva. Ou seja, só situações extremas. Depois Deus diz para ele assim: Elias, agora chegou o tempo de você se apresentar a Acabe. Queridos, não é na hora que nós queremos, não é no tempo que nós queremos, é no tempo de Deus. Amém? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não precisa de tempo.
Deus usa o tempo, mas Ele não precisa, Ele é o Criador do tempo. Quem precisa somos nós, temos que andar com o relógio no pulso. Deus usa o tempo porque Ele diz na sua palavra: há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Então Ele usa o tempo. Só que Ele não precisa, Ele é o Criador do tempo. Nós precisamos de 6 anos para uma formação na faculdade. Nós precisamos de 18 anos para atingir a maioridade, poder dirigir. Nós precisamos do tempo. Deus não precisa, porque Ele criou o tempo. Amém? O Salmo 90, no verso 4, diz assim: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 1000 anos para Deus é como uma vigília da noite, é como o dia de ontem que passou. Agora pensa o que significa 1000 anos para nós. 1000 anos para nós parece uma eternidade. Para Deus é um dia que passou. 1000 anos para Deus é um dia para Deus é como 1000 anos. O nosso tempo não é o tempo de Deus, e Deus nunca anda atrasado. Diga graças a Deus. Gálatas 4, verso 4. Chegando à plenitude dos tempos, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, quando chegou o tempo certinho, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E por que a Bíblia enfatiza que Jesus é nascido de mulher? Porque o meio legítimo, legal, para o ser humano entrar no planeta Terra é através do nascimento de mulher. Eu e você entramos aqui pelo nascimento de mulher. E Satanás não entrou aqui pelo nascimento de mulher. Ele foi expulso do céu. Amém? Nós estamos aqui e Jesus entrou no mundo pelo meio legal determinado por Deus, nascido de mulher. Agora, não é muito fácil para nós, precisamos aprender a esperar o tempo certo de Deus. Salmo 27, verso 14, Davi diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Do que ele está falando? De tempo. Ainda no Salmo 40, Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Diga: Senhor, ajuda-me a esperar o tempo certo do Senhor para cada coisa na minha vida, em nome de Jesus. E Davi diz ainda no Salmo 42, verso 5: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. No mesmo Salmo 42, ele repete a mesma oração no último versículo, verso 11: porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que Deus enfatiza a questão do tempo da gente esperar o tempo de Deus? Por que Deus está sempre chamando a nossa atenção, enfatizando essa questão? Porque é uma coisa difícil para nós. É uma coisa que nós temos dificuldade de esperar o tempo certo do Senhor. E quando chega a hora certa de Deus te abençoar, quando chega a hora certa de Deus abrir portas para você, quando chega a hora certa de Deus te dar a vitória, de Deus derramar bênçãos por você, nem demônio impede, nenhum governo, nenhuma política, nenhuma crise, nada impede a bênção sobre você quando chegou o tempo certo de Deus abençoar. Amém? No tempo certo de Deus, nada vai impedir a tua bênção. Em primeiro lugar, primeiro requisito, obedecer a palavra de Deus. Segundo lugar, esperar o tempo de Deus. Em terceiro lugar, voltando para Elias, 1 Reis 18, verso 30, diz assim, parte B: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas.
Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, estava quebrado. O que significa restaurar o altar do Senhor? O altar simboliza a nossa vida, a tua vida aqui. Esse é o altar, é um símbolo. Agora, restaurar o altar pode significar 3 coisas. Primeiro, coisas na vida que estão danificadas e precisam ser consertadas. Uma vez que o altar simboliza a minha vida, restaurar o altar de Deus significa alguma coisa na minha vida que está danificada, que está quebrada e que precisa ser consertada. Por exemplo, algum relacionamento com alguém da família, um relacionamento com o cônjuge, relacionamento com algum ente querido, uma dificuldade em lidar com as finanças. Tem gente que tem muita dificuldade em lidar com dinheiro. Enfim, alguma coisa na vida que está quebrado, que está danificado e que precisa ser restaurado. Segundo lugar, alguma coisa na vida que precisa ser substituída, porque não tem conserto mais. Tem coisa que não adianta você querer consertar, não tem conserto. Então precisa ser removido aquilo, precisa ser jogado fora e precisa ser restituído. Algum comportamento, exemplo, alguma atitude, algum vício, alguma coisa que não tem conserto. Aquilo precisa ser arrancado, jogado fora e pronto. Restaurar o altar do Senhor ainda significa uma terceira coisa, que pode ser uma limpeza. De repente precisa só de uma limpeza, não tem que consertar, não tem que trocar, mas só fazer uma limpeza. É apenas uma limpeza, e pronto, já está resolvido. E lembrando que nós temos o sangue de Jesus, que é especialista em qualquer tipo de limpeza que seja necessária. Amém. É o sangue de Jesus que nos limpa, é o sangue de Jesus que nos cura, o sangue de Jesus nos salva, o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus é a base da nossa vitória. Diga: louvado seja Deus. Glória a Deus. Em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, esperar o tempo de Deus. Em terceiro lugar, restaurar o altar do Senhor, restaurar o altar de Deus. E em quarto lugar, ainda voltando para a história de Elias, no capítulo 18, no verso 41, diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Esse é o quarto requisito. Estar atento aos sinais. Discernir os tempos. Estar ligado aos acontecimentos, ligado aos sinais. Os sinais vêm antes dos fatos. E os sinais são infinitamente inferiores do que os fatos. No 41 ele diz: já se ouve ruído de abundante chuva. E no 44 ele diz: vejo uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Já se ouve ruído de abundante chuva e vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Então, o sinal é um ruído e a palma da mão do homem. Agora vem o fato. O fato está também no 18:45. Os céus enegreceram com nuvens. Aleluia. Ventos
e caiu grande chuva. Olha os sinais. Ouvi um ruído de grande chuva. Estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E o fato, no 18:45, os céus ennegreceram com nuvens, ventos e caiu grande chuva. Note, o sinal só é um ruído e uma pequena nuvem. O fato é uma nuvem carregada, é ventos fortes e chuva forte, abundante chuva. Amém? Muitos querem que o sinal seja o fato. Não. Muitos querem que Deus diga tudo com detalhes, tudo certinho, nos mínimos detalhes. Não, Deus não trabalha assim. Deus dá um sinal, para que a gente esteja atento aos sinais. O sinal era um ruído e uma pequena nuvem. O fato, nuvem gigante, enegrecida, ventos fortes e chuva, grande chuva. Pastor, e o que seriam então os sinais? Você poderia me perguntar. Um hino? De repente um hino que você ouve e Deus toca no teu coração através daquele hino. Um texto bíblico. Uma palavra que sai do púlpito, um versículo bíblico de repente. Um sonho. De repente. São sinais de Deus. Eu fico assim maravilhado. Às vezes as pessoas mandam para mim, pastor, leia esse livro tremendo, porque aquele livro tocou o coração daquela pessoa. Pastor, não deixa de ver esse vídeo. Infelizmente a gente não tem tempo para tudo. Mas eu me alegro, porque significa que aquela pessoa foi tocada, ele entendeu que aquilo é um sinal de Deus para ela, e ela quer lembrar, participar o pastor daquilo. Pastor, olha que tal dia o senhor disse tal frase, o senhor disse tal palavra. Aí eu vou ver se eu lembro, né? Quanto tempo faz, irmã? Irmão, faz tantos meses e está acontecendo na minha vida. A pessoa se lembrou de um sinal que Deus deu para ela lá atrás. Uma palavra, um versículo, uma mensagem. São sinais de Deus. Diga, Senhor, me ajude a estar atento aos sinais do Senhor na minha vida. Sim, queridos, esteja sempre atento. Por quê? Porque o sinal é uma confirmação de uma bênção de Deus. Amém? O sinal é uma confirmação de um milagre. O sinal é uma confirmação de uma porta que vai se abrir para você, de uma vitória. O sinal é uma confirmação de Deus, de uma resposta de Deus para algo que você está orando, que você está pedindo, que você está precisando. Recapitulando, em primeiro lugar, obedeça a palavra de Deus. Em segundo lugar, espere o tempo certo de Deus. Em terceiro lugar, restaurar o altar do Senhor. Em quarto lugar, estar atentos aos sinais de Deus. Em último lugar, para a gente fechar a nossa reflexão, vem as lutas e tribulações. Pastor, misericórdia. Não se espante. Lutas e tribulações muitas vezes antecedem as grandes bênçãos, os milagres, as vitórias, as portas abertas por Deus. Salmo 30, verso 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O que é que vem antes? Noite e choro. Escuridão e choro. Isso fala do quê? Lutas. Isso fala de tribulações. Isso fala de adversidades. Não se espante.
Não se espante, porque faz parte. Agora, atente para um detalhe. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro, o pranto, a luta, a adversidade tem um tempo determinado, dura uma noite. Mas a bênção, a vitória, a paz, a alegria, o milagre não tem tempo determinado, é para sempre. Diga graças a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. Agora, queridos, para que vem? Pastor, você poderia estar pensando, mas gente, até agora estava tão bom. Obedecer a palavra, esperar o tempo de Deus, limpar o altar, restaurar o altar, estar atento aos sinais. Por que tem que haver lutas e adversidades? Para que você possa valorizar a bênção, a vitória, o milagre, a porta que se abriu. Amém, queridos? Para a gente não desperdiçar a bênção, para a gente não desperdiçar a vitória, para a gente não desperdiçar a provisão que Deus colocou diante de nós. Amém? Escute, eu vou ler 3 versículos do Salmo 66, escute com carinho. Salmo 66, do 10 ao 12, diz assim: Tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Sabe o que é acrisolar, né? Acrisolar é purificar. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Amém. Houve um lugar espaçoso, bênção, milagre, vitória, prosperidade. Mas antes, o pau comeu no lombo. Amém? Tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água. A água aqui é símbolo de tormenta mesmo, de problema, de luta. Mas, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Diga graças a Deus. Não reclame. Não reclame, porque é o processo de Deus. É assim, é o trabalhar de Deus em nossas vidas, para a gente não desperdiçar a bênção. É para você não jogar a bênção fora. E o mundo está cheio de exemplo de pessoas que, porque receberam tudo de mão beijada, jogaram tudo fora. Se os pais não ensinam os filhos a valorizar a bênção, a valorizar o que tem, vai jogar tudo fora, não vai valorizar. Quer estragar uma criança? Dá tudo de mão beijada para ela. Não ensine ela a valorizar, a ter o senso de valorizar a bênção, o que ela tem na mão. O mundo está cheio de gente assim, que foi criada em berço de ouro e cresceu no berço de ouro, não valoriza nada, não está contente com nada, não está satisfeito com nada, jogando a bênção fora. Eu vi um noticiário de uma viatura, um grupo de policiais que foram prender um criminoso. E quando chegaram lá, um dos policiais reconheceu que aquele criminoso era irmão dele. E ele ficou muito constrangido e disse aos colegas dele ali: rapaz, a minha mãe fez tudo para esse meu irmão. A minha mãe deu coisas para ele que não deu para mim.
Eu pensei assim, por isso que hoje ele é um bandido e você é um policial trabalhador. Ele disse aos colegas ali, diante, na cara do irmão dele, do bandido, ele disse: a minha mãe pegava o salário da aposentadoria dela e dava para ele. Eu pensei, por isso que ele é um bandido, é um criminoso, porque recebeu tudo de mão beijada. Querido, Deus não faz assim conosco. Se Deus não faz assim conosco, Deus não responde a nós por necessidade. Deus responde a nós pela fé. Amém? Deus não me dá algo porque eu estou precisando. Deus me dá porque eu creio, porque eu tenho fé. Você precisa crer na palavra de Deus. Amém? Você precisa crer naquilo que o Senhor diz em sua palavra. Lá na carta de Tito, no capítulo 1, no verso 2, a Bíblia diz assim: Deus não pode mentir. Então eu preciso crer, você precisa crer no que Deus diz. Deus não pode mentir. Não desista, nunca. Não perca a esperança, nunca. Amém? Continue firme na tua fé, porque a tua chuva vai chegar. Agora eu estou profetizando sobre a tua vida. A tua chuva vai chegar, a tua bênção vai chegar, a tua vitória, o teu milagre. Portas que precisam ser abertas, serão abertas no tempo certo. Mas lembre-se bem, tudo vai acontecer. Lembre bem dos 5 pontinhos antes. Primeiro, obedecer a palavra de Deus. Segundo, esperar o tempo de Deus. Terceiro, restaurar o altar de Deus. Quarto, estar atento aos sinais. E quinto, lutas, provações, adversidades fazem parte, podem acontecer antes das grandes bênçãos de Deus. Right? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, graças por tua palavra, que tem nos ensinado cada dia mais. Graças porque sou nascido de mulher, entrei neste mundo pelo modo legal pelo qual o Senhor instituiu. Sou nascido de Deus e venço o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé no Senhor. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E nós estamos aqui, Senhor, por causa dessa fé, bendita e maravilhosa em nosso coração. Eu venço o diabo, eu venço o mal, pelo sangue de Jesus. Eu sou purificado pelo sangue de Jesus. E pela palavra do meu testemunho. Senhor, vem agora nessa manhã sondar os nossos corações. Por favor, olha para cada um de nós nesta hora, Deus. Por favor, em nome de Jesus. Vê se há em nós algum caminho mau. E nos restaura, Deus. Nos purifica, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Venha nos fortalecendo nesta hora. Meu Deus, eu quero obedecer a Tua palavra todos os dias da minha vida. Ajuda-me a esperar o tempo certo do Senhor. Ajuda-me, ensina-me a restaurar o altar do Senhor, a minha vida, Deus. Remove de mim toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor, com o tempo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Quero estar atento aos sinais. E quando vierem as lutas,
as tribulações e as dificuldades. Que eu olhe para o Senhor somente. Que eu busque no Senhor somente a força, a sabedoria que vem do alto, o poder que vem dos céus. Tu és o meu Senhor, meu único Deus, soberano sobre todas as coisas, maior que tudo que existe, soberano sobre os céus, a terra e abaixo da terra. Muito obrigado, Deus. A Ti a honra, a glória, poder, louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Amém. Você que está em casa, tome o teu pão. Eu quero consagrar a Deus. Já o fizemos aqui no templo e nós vamos comer juntos. Você em casa e nós aqui no templo. A unção de Deus não tem barreira e não tem distância. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Tome o teu cálice. Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti o cálice com o vinho, fruto da vide, simbolizando o sangue do Senhor Jesus, derramado por nós na cruz do Calvário. Em memória de Jesus, comamos juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos juntos do cálice. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Levante suas mãos para o alto. Creia no milagre. Creia na tua bênção. Toma posse. Não desanime, não desista. Creia na grande chuva que vem vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Chuva simboliza bênçãos, chuva simboliza milagres. Chuva simboliza portas abertas. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Nós vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe algo para Deus, podemos apresentar nesse momento. Vou estar orando, consagrando e já encerrando também o culto em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti, ó Deus, essa semana, a viagem dos que irão viajar. Guarda os que estão viajando, proteja-os. Abençoa com Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho de cada um. Abençoamos Israel, abençoamos o Brasil. Oramos e abençoamos Ribeirão Preto. Muito obrigado, Deus, por tudo. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades de uma forma maravilhosa. A Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Shalom. Amém. 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 Bom domingo. Deus abençoe. Boa semana.